Agora eu vou falar da vida. A vida é um negócio muito mais complexo. Como a vida teria vindo à existência? E aí a gente vai falar da evolução, pode ser também darwinismo, e do design inteligente, né? A evolução, ela foi proposta por Charles Darwin, né? Muitos aí de repente não sabem, mas Darwin ele não era biólogo. Darwin era teólogo, ok? Ele lançou esse livro dele, família rica, família muito rica dele. O pai botou para estudar, e ele se formou em teologia. Só que ele teve logo após, e ele fez a viagem, o Beagle, né, o navio, e foi para as Ilhas Galápagos. Lá ele observou os tentilhões, tartarugas e tal, e aí ele chegou a algumas conclusões, e aí ele começou a falar sobre a teoria da evolução, que processos naturais não guiados teriam trazido à existência a vida e toda a sua complexidade, o universo, a vida. Ele falou da vida, o universo é outra coisa. Ele falou da vida, a vida em toda a sua complexidade. Só que ele não lançou esse livro de imediato. Ele pegou e guardou essas informações. Tem até um companheiro dele, depois vocês pesquisaram, eu esqueci o nome agora, eu não trouxe, mas um companheiro dele que não concordou, escreveu o livro junto com ele, só que não queria que ele divulgasse. E quando ele divulgou, ficou bastante chateado, até abriram. Brigaram, e aí o companheiro dele virou um defensor do criacionismo, entende? Ficou totalmente contrário a Darwin, mas quase ninguém fala desse companheiro dele. Depois vocês me cobram o nome dele que eu esqueci. Mas aí Darwin, depois que a filha dele morreu, ele lançou o livro. A filha dele morreu, ele lançou o livro. Beleza? Então, a tese dele é a seguinte: a tese da teoria de Darwin diz que somos um acidente natural, pois evoluímos todos de uma ameba primordial, lenta, gradual e sucessivamente. A evolução gerou complexidade. E aqui tem uma certa paródia, correto? Eu coloquei aí de propósito, tá? Se tem algum evolucionista aqui, converta-se aos dados, mas não fique chateado não, Para guiar a evolução, Darwin propôs uma santa trindade. Aí a gente vai reparar que sempre o inimigo está sempre imitando Deus, né? Está sempre imitando. Tem sempre uma trindade no negócio. Ele propôs aí são mutações que causam as variações, né? A santa seleção natural, que os fracos ceifam e preservam o mais capaz. E o São Tempo, que faz os milagres em milhões de anos, tornando o impossível inevitável. E aí, vamos direto aqui para esse slide que a gente acaba perdendo mais um pouquinho de tempo. O design inteligente. Michael Behe, que foi quem propôs, né? Quando ele lançou esse livro aqui, ó, A Caixa Preta de Darwin. Ele é bioquímico, né? A proposta da teoria do design inteligente é que frente a um efeito, né, o universo e a vida, estamos autorizados a inferir sua causa mais provável, que seria ou forças naturais ou ação de uma mente inteligente. Tu vê a questão, dá até para perceber a questão da honestidade. Tu vê a questão, o lado do criacionista. Ele fala, não, vamos analisar os dados, e aí a gente vai inferir se foi um ou outro. Diferente do Darwin, não, foi assim. Entendeu a questão? E aí o TDI, né, que é a teoria do design inteligente, a partir de agora eu vou falar TDI, tem sua metodologia fundamentada em 3 pilares: complexidade redutível, informação arbitrária e antievidência. Vamos caminhar. A santa trindade de Darwin é o seguinte, vou explicar um pouquinho de cada uma das 3. Mutações são duplicações genômicas, até que este se expressa num ser funcional, proteínas funcionais. Porém, as evidências mostram que mutações são deletérias, ou seja, causam defeito somente.
Eu coloquei aqui os exemplos da malária, do E. coli, do HIV, do urso polar. Aqui a santa mutação de Darwin, aqui, ó, tá vendo? Desculpa. Santa mutação. É sempre. Então, assim, o que acontece? Mutações são deletérias. Elas só causam defeito. Ok? Todas, 100%. Isso é ciência, não sou eu que estou dizendo, não. Eles tentam fazer com que as mutações, com que a seleção natural, por meio das mutações, em milhões e milhões de anos, aí fala assim, pô, mas seleção natural não faz isso, transformar um ser em outro, uma espécie em outra. Por meio das mutações, bota milhões de anos aí que rola. Ok? Eles falam isso. Pode botar milhões de anos. Por isso que o universo e o planeta, para eles, tem que ter milhões de anos. 100 milhões de anos, cai tudo. Cai tudo. A teoria cai. Beleza? Então, as mutações, elas acontecem, só que elas causam defeito. Olha esses. A malária, o E. coli, o HIV, para destruir esses seres aqui é uma dificuldade. Tem alguns aqui que nem encontraram ainda. Correto? Nem tem ainda como destruir. O HIV, por exemplo, você até administra, né? O urso polar, por exemplo, ele perdeu pigmentação. Ele perdeu a capacidade de armazenamento de gordura. Entende? E ele dá até um exemplo seguinte. Pessoal, no carro, tu tem que chegar em tal lugar. Só que tu tem que chegar lá, tem que ir. O teu carro, tu tem um carro. Não tem posto de gasolina no caminho, mas você tem que ir. Quando você chega, para você chegar lá, o teu carro, o tanque cheio não vai chegar. Aí o que tu faz? Começa a tirar banco, tirar teto, tirar isso, tirar aquilo, para poder deixar ele mais lento, para poder chegar. Né? Tu vai cumprir a missão? Vai. Mas isso vai te cobrar um dia, vai cobrar um preço um dia. Tu vai ter teto, não vai ter nada. Entende? É a mesma coisa numa epidemia de cárie. Quem é que sobrevive? O banguela. Banguela também, pô, vai sobreviver. Todo mundo aqui vai morrer. Rapidinho, ele vai ficar. Mas isso é uma mutação. É um exemplo, né? Isso para ele vai ter um benefício momentâneo, mas vai ter uma hora que ele vai ter que se alimentar de algo mais, ele não vai conseguir, uma hora vai cobrar. E é isso que acontece com as mutações. A seleção natural em si mesma não tem poder nenhum. Ela só dá vantagem à vantagem. A seleção natural dá vantagem. Para quem? Para a própria vantagem. O cara tem vantagem. Ok? Não tem poder de melhorar nenhuma espécie até que se transforme em outra. Somente age na preservação de cada espécie. E quando isso não acontece, essa espécie é extinta. Os mamutes, exemplo. Eu não coloquei os dinossauros aqui porque eu não creio que os dinossauros foram extintos, porque a ciência admite hoje que pode ter algum dinossauro por aí. Pesquisa aí. Só tem 1% de toda a mata fechada do planeta que foi explorada. 1%. Como assim? Não dá para saber o que tem nesses 99 ainda, porque não foram lá. Ok? E outra, 1977, 1925, acharam dinossauros ainda em estado de decomposição. Alguns anos atrás, não vou lembrar exatamente, Mary Schweitzer teve que transportar um osso de Tiranossauro Rex, e ela teve que cortar, porque estava num lugar que não dava para chegar, tinha que ser de helicóptero. Aí ela teve que cortar, com odor ainda, foram levados para o laboratório, acharam colágeno no osso. Tem o vídeo dela pegando com a pinça assim, colágeno, esticando assim, um elástico. Detalhe, ela é evolucionista. Beleza? Não existe, para ela não tinha vantagem nenhuma ela estar falando aquilo ali, porque vai de encontro aquilo que ela pensa. Beleza? Não tem milhões de anos. E o tempo? O tempo fica sem tempo para explicar o surgimento instantâneo dos animais vertebrados, que é chamada explosão cambriana. Tem um determinado período da história que a explosão, que é chamado
que teve uma explosão cambriana. O que é isso? É quando os animais, quando é o surgimento das espécies. Então, o que acontece? Darwin, ele propõe uma árvore. Lá embaixo uma ameba e uma árvore. A gente vai ver um pedacinho da... Só que o criacionismo não. O criacionismo, ele propõe várias árvores. É uma floresta com várias espécies. E aí sim é possível variar? Sim, é possível variar. Ok? É possível variar. A gente está conversando sobre isso na vida. É possível variar. Principais evidências científicas que definem a questão. Vamos lá. Essa é a árvore correta de Darwin, tá? Aqui um ancestral comum, que é chamado de um ancestral símil, né? Que veio, um galho foi os gorilas, no outro galho os chimpanzés, e depois foi subindo e chegou no homem. Mas existe uma caricatura que eles colocam aí, tu joga no Google, evolucionismo, só aparece isso. Vamos ver se isso daí prossegue, fato ou boato? Então, não existe registro de nenhuma forma transicional, apenas fósseis de humanos e fósseis de chimpanzés. Esse aqui, ok, existe. Esse aqui, que é o homem, também existe. Cadê essa turma aqui, pô? Cadê os fósseis? Cadê? Não tem, não existe. Ah, mas tem sim. Tem? Vamos ver se tem. Vamos ver os que eles apresentaram como fósseis transicionais. Vamos ver se isso procede. Vamos lá. O homem de Pitdown. Olha só como é que é a desonestidade. Para a gente defender aquilo que a gente acredita, tem que ser com honestidade. É melhor perder o debate. Ok? Então, o homem de Pitdown. O elo perdido em muitas publicações. Fraude baseada em crânio humano e uma mandíbula de um orangotango. Fraude. O homem de Nebraska. Uma fraude com base em um único dente de um tipo rato e porco. Fraude. Homem de Java. Fêmur humano e calota craniana de um grande macaco. Fraude. Homem de Neandertal. Retratado como um encurvado macaco-homem. Postura encurvada devido a uma doença. Apenas uma variação da espécie humana. A Lucy, famosa, né? Estava até no livro da Teté. Tem sido considerada um elo perdido há anos. Apenas um chimpanzé pigmeu que andava um pouco mais ereta do que alguns outros primatas. Não acharam os ossos do pé da Lucy. Eles falam que ela andava ereta e tal. Para determinar isso, com certeza, tem que ter os ossos do pé. Ok? Tem que ter os ossos do pé. Não acharam. Não tem. O esqueleto está incompleto. Tá? Homem erectus. Cabeça, cavidade cerebral proporcionalmente menores. Mas dentro da variação do cérebro humano. Imagina que nós somos todos fossilizados aqui. Agora, daqui a um tempo, vai achar todo mundo aqui reunido aqui. Pô, como assim? Minha cabeça, um ovo desse, essa outra cabeça de outra, vai falar que... Como? Deu pra entender? Não tem como, gente. Aí vai falar que... Não, é variação. O nosso crânio, ele varia. Entendeu? E aí eles ficam usando isso, mas, como eu falei, ó, a semelhança não é parentesco. Então as diferenças aí, ó. Nós somos diferentes 80% em proteínas, nós somos 100% diferentes em cromossomo Y, nós somos 67% em telômeros, nós somos 33% em genoma. Observando tudo isso que a gente falou agora, isso aqui é boato. A correta é essa. O homem sempre foi homem, macaco sempre foi macaco. Desde sempre.